tá bom? Eu iniciei aqui a gravação. Vamos iniciar aqui com algumas questões aqui para vocês. Já vou compartilhar a tela aqui. Só um minuto. Janela. A tela em si. Estão vendo a tela aí, né? Então, pessoal, vocês relembrando, né? Observem aqui, ó, atividade 1 e 2, né? Ou seja, duas atividades, SAP1. Ela finalizou, né? O oficial, né? Finalizou na segunda-feira. Porém, ainda aqui, ó, que mostra aqui em vermelho, ó, recuperação paralela, ó. Atividades 1 e 2, né? Tem o prazo até hoje, dia 24, aí, até às 11, para finalizar, para vocês fazer o upload lá. Até já corrigi alguns aí que só havia enviado, por exemplo, a planilha, né? E ficou faltando o... Professor, Sim, pois não, pode perguntar. eu vi ontem que eu enviei os dois arquivos, da atividade 1 e a 2. Sim. Ontem eu vi que o senhor corrigiu a 1. Tá ok. Só que desde ontem que a minha atividade 2 está para avaliação. O senhor vai avaliar ainda hoje? Aham. Teve uma que eu corrigi, eu não sei se foi, não tô lembrado se foi a sua, que só havia enviado uma. Aí eu corrigi a segunda vez e recarreguei lá e atualizei a nota, tá bom? Eu não sei se foi a sua. Caso não tenha sido ainda, é porque Mas ainda eu enviei a sua. tem algumas lá ainda para corrigir, tá bom? Então, relembrando, ó, fiquem atentos, sempre no cronograma aqui, ó, sempre aqui nessa data aqui de término, né? Por exemplo, da atividade 3, ó, vai ser dia 28, né, o prazo final. Porém, ó, se vocês olharem aqui, ó, recuperação da atividade 3 aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, tem até o dia 2 de dezembro, né, para finalizar. E, por fim, né, a atividade que está aqui na lista como 5, o prazo normal dela, né, é dia 30. Porém, né, a recuperação aqui, ele vai se estender até dia 5/12. E hoje a gente está nessa web aula aqui, ó, do dia 24 aqui. E ainda temos mais alguns encontros, ok? E eu vou dar um aviso. Amanhã tem uma reunião aí, o que eu vou fazer? Essa web aula de amanhã, né, dia 25, eu já vou gravá-la antecipadamente. Eu vou seguir o roteiro aqui e já vou deixar ela gravada até o início da tarde, creio eu que ela já vai estar gravada. A web aula de amanhã. Ela já vai estar disponível, né, na hora que vocês chegarem aqui, ó. Biblioteca. Vai estar disponível, né, a de hoje, a que a gente está gravando agora, e vai estar disponível a de amanhã, antecipadamente, tá ok? Então, esse era um dos avisos aí que estava faltando. Pessoal, eu já deixei aqui na agulha aqui, e eu vendo, né, a dificuldade. Por exemplo, hoje eu corrigi de uma das turmas, né, relembrando que são 11 turmas aí, né, se não me falha a memória, 90 alunos. Eu vi assim que o erro foi pouco. Ficou faltando, por exemplo, foi questão de formatação mesmo. Teve um aluno que colocou o valor, ele ficou divergente na planilha, o valor dele que saiu na planilha ficou divergente do valor
na proposta. Então fiquem de olho, até já eu corrigi hoje, né? Já mandei o feedback para esse aluno. Então fiquem de olho, gente, porque aqui a gente, como se diz, aqui é mais aceitável a gente errar. Igual eu falei, né? Esses documentos que vocês têm aí, não vão ter em mãos, né, das tarefas, eles vão servir para posteriormente, né, para a vida profissional de vocês. Então, prestem atenção nos valores, ainda mais que, como se diz, é montante, né, é dinheiro, é de uma empresa. Então, daí por isso que eu falei, né, uma boa prática, se é uma planilha, você converte para o PDF, principalmente se for, né, não é um exercício acadêmico, né, é profissional, para evitar de alguém, né, alguém com até lá no Recife, né, o pessoal chama de alma cebosa, né, a pessoa que age de má fé. Então, para evitar que alguém haja de má fé e mude os valores lá da sua planilha, aí vai ficar aquela coisa chata, né? A sua palavra contra dele. O ideal é uma boa prática você converter para PDF, sendo que fique num formato. Às vezes a planilha não dá para mostrar ela em Word, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Essa daqui eu converti, ó. Muitos converteram dessa forma aqui, ó, tá configurado desse jeito. Então isso aqui vai evitar, né, da pessoa de má fé mudar lá os quantitativos aí do valor. Aí tomem cuidado para o valor que está aqui ser o mesmo que está na proposta comercial, tá bom? Aí sempre usa essa prática. Também a proposta, né, que geralmente a gente faz ela em Word, né? O ideal é você também colocá-la em PDF, para ficar, né, o mais difícil possível alguém fazer a edição. Deixa eu ver outra coisa aqui. E pensando, né, a gente continuando aí, eu preciso, antes mesmo da gente passar para frente aí, né, continuando realizando os cálculos que a gente estava, quando a gente iniciou, né, pelo menos quando eu iniciei a instrução com vocês, eu encontrei, e vendo essa dificuldade, né, eu achei interessante aqui a gente focar na concessionária, na Neoenergia, na de vocês aí, né? Vocês viram que o memorial descritivo, né? O modelo que vocês têm aí é um modelo. Deixa eu ver se eu acho aqui. O modelo. O modelo básico, né? Cada empresa ela tem, né, um design característico, né? Tem um formato. Principalmente essa primeira folha aqui é geralmente a folha utilizada que é chamado de carimbo lá do projeto elétrico, né? Ou de um projeto arquitetônico, né? De um projeto em si. E então cada uma tem um desenho básico. Eu mesmo, quando eu iniciei como estagiário, o memorial descritivo, ele era bem simples, ele não tinha esse índice aqui, não tinha esse sumário, ele era bem sucinto, já começava a falar, né, a empresa tal, tem uma entrada, um transformador, sei lá, de 150 kV, cabos, né, de 240 milímetros e por aí vai, era bem sucinto. E tinha até bastante folhas, e eu achei interessante aqui, ó, pelo menos o modelo da Enel. Lembra um site que eu falei aqui? Eu não sei como é que é. Por isso que eu já deixei o da Neo Energia para vocês saberem de algumas coisas interessantes. Quando você vem aqui da Enel Distribuição, né? Você tem aqui, ó, formulários padrões. Deixa eu carregar aqui. Deixa eu só pegar aqui, resumo.
Aí, ó, tem memorial descritivo para um sistema fotovoltaico, né, que é relativamente novo, ao menos aqui no Brasil. Tem um memorial descritivo para os grupos A, né, que é alta tensão, assim como vocês devem ter visto, não, se eu não me engano, acho que vocês vão ver ainda a matéria de eficiência energética, né? Vocês já viram essa matéria, eficiência? Já fizeram? Ainda não. Ainda Ainda não, não? professor. Ah, não, então vamos fazer. Então, já fazendo spoiler aí, né? O grupo A é alta tensão, grupo B é o baixa tensão. A maioria de nós aí, né? Residencial é grupo B. Algumas empresas aí que não há necessidade de um transformador, né? Igual quando eu mostrei nessa norma aqui, ó. Quando tem a necessidade de um transformador em conformidade com essa tabela aqui, né? E eles já colocam em termos de potência aparente. Ao menos aqui na Enel Distribuição, o teto máximo, né, os transformadores que você já tem para você comprar numa loja aí padrão, né, é até o de 500 kV. Eu até olhei na norma, se eu não me engano, é a norma 5444. Lá eles colocam, e relembrando que essa norma ela é bem desatualizada. É igual eu falei, a NBR 5410 praticamente muitos não utilizam, muitos itens que tem na NBR 5410 eles não são utilizados. A questão dos cabos, né, que é o prontuário de dimensionamento de cabos, né, de capacidade de cada fabricante. Que o fabricante ele está sempre o quê? Ele está sempre se atualizando, então ele está muito à frente da NBR 5410. Ah, professor, então quer dizer que eu posso pegar ela, amassar e jogar para trás? Não. O geralzão dela ainda está em vigor, né? Ainda é atualizado. Mas há muitas coisas, né? Igual o cabo, na época que essa NBR, a 5410, foi lançada, a dopagem, o que é a dopagem? A pureza do cobre, a pureza do alumínio, né? Tem os cabos de alumínio, tem um com alma de aço, sem alma, que chama o apelido dele é o desalmado. Então você tem uma pureza diferente do metal, né, do alumínio, do cobre que temos atualmente. Antigamente, só para vocês terem uma ideia, a dificuldade que era para você conseguir um projetista do elétrico, ele tinha que vir da capital, né, da capital maior que tinha na época. Quando não, era um projetista o quê? De outro país. Quiçá os insumos, né, os cabos, né? Você não tinha uma dezena aí de fabricantes, né? Você só tinha um e ele era o quê? Sei lá, estava lá nos Estados Unidos ou estava na Europa. Então, existem algumas informações que ainda estão desatualizadas. Se eu não me engano, foi até essa norma que eu olhei agora há pouco. 5440. É essa aqui, ó. Olhei agora há pouco aqui, ó. Aí, ó. Transformadores para redes aéreas de distribuição. Requisitos básicos aqui. Nessas 59 páginas aqui, ele mostra algumas tabelas e tem uma tabela específica aqui. Deixa eu ver se eu achar ela aqui. Limites. Aí tem os TAPs do transformador, né? As tensões características, né? As ligações característica do primário, do secundário. Essa daqui não é muito usual, não. Ó. Essa de o primário em estrela, né? E o secundário, os dois em estrela, né? Existe essa configuração? Sim, existe. A padrão é essa daqui, ó. A padrão é o primário, ele é em triângulo, né? Você tem só tensão de linha e aqui e no secundário, que é a baixa tensão, você tem além da tensão de linha e a de fase, elas são diferentes. Nessas configurações aqui, ó, esse é o clássico que temos aqui no Brasil. Essa outra configuração não é usual. Porém, ela existe, né, como um manual aqui. Deixa eu só achar aqui a tabela aqui. É do transformador, ó, aqui, ó, transformador trifásico aqui, ó.
ela, ó, e isso porque tá falando aqui, ó, que essa em questão aqui que a gente tá vendo, aqui está em tela, é de 2014. Porém, ó, aí a potência nominal do transformador são os padrões. Aí, bem antigamente, né, o menor que tinha era até menor do que esse de 15 kV, tinha um de 10, né, na norma anterior aqui. Ela era tão antiga que os gráficos que vocês estão vendo aqui, a tipografia, ou seja, o formato das letras aqui era parecido com letra de máquina de escrever, né? O tanto que era antiga. Imagina, né? Tem normas até hoje, tem normas de transmissão, de linhas de transmissão. Se eu não me engano, acho que é a 5422, se não me falha a memória. Ela é extremamente antiga e desatualizada. Então, assim, elas são, né, usuais, porém os fabricantes, né, eles estão à frente, eles seguem essa norma, mas eles estão se atualizando, né, porque infelizmente eu até comentei com vocês em uma aula anterior aí, né, uma NBR, né? Eu tinha na minha mente que existia um laboratório, tipo o laboratório Stark lá, né? Aqui no Brasil, que aí fazia teste com essas NBRs, mas na verdade elas são Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, cópia de normas internacionais, né? Igual eu expliquei a aula anterior. O I3E, né? Ele vende essa norma, essa organização, e aí o país compra, traduz para o português e inventa o número. Olha, que, que número que eu vou chamar essa norma? Unidunité salamé minguê. Ele vai... Não, professor, sério mesmo, você está de brincadeira. Não, é assim. Ele olha assim, não, eu vou chamar essa norma de NBR, lógico, é Brasil, né? E ele mete um número lá, qualquer lá. Então, assim, não esses testes em laboratório, né, toda essa especificação, essa parametrização, ela não foi feita aqui no Brasil. E se tivesse sido feita, os padrões eles não seriam internacionais, né? Existia em cada país um padrão aí. E lembrando que o Brasil aqui, né, a industrialização, né, a revolução industrial, ela foi tardia, né? Quando a Revolução Industrial, né, ou, como se diz, quando o que era obsoleto em países de primeiro mundo, né, tipo Estados Unidos, quando estava obsoleto lá, é que eles resolveram o quê? Fornecer aqui, vender aqui para os países subdesenvolvidos, e a segunda revolução industrial, né, a primeira nossa, né, seria já com tudo obsoleto, né? Todos os equipamentos, normas, cálculos, né? Em sua obsolência. Aí. Então, nessa daqui, ó, de 2014, ela mostra o teto da potência aparente, né? De 300, mas, como a gente pode observar aqui, ó, Enel distribuição. E lembrando que essa norma aqui ela é uma norma legada, ou seja, quando a Enel comprou, né, a Celg distribuição, a parte de distribuição, que já não é mais da Enel, né, está em transição aqui, ela, como dizem aqui em Goiás, né, comprou de porteira fechada. Ou seja, eles não fizeram novos estudos, né? O que aconteceu? Eu até tenho a versão antiga aqui, ó, só para vocês verem. Aqui, ó, a que eu abri foi essa daqui, a mais atualizada, essa aqui é a mais antiga. Vou até mudar elas de lado, vou pôr elas, confrontá-las lado a lado aqui. Aqui, ó. Essa, ó, revisão 2 e essa daqui, ó, você vê no alto da página aqui, ó, revisão 3, ó. Então, basicamente, deixa eu até achar essa tabela aqui, ó, para falar que eu não estou mentindo. Aqui, ó. Basicamente, gente, a mesma tabela. Ou seja,
é uma norma, né, uma norma técnica de distribuição legada, né? Ele simplesmente comprou ali de porteira fechada e tudo que era da distribuição, né, da Celg, então passou a ser da Enel aí, ó. É basicamente a mesma tabela aqui. Então os padrões para tensão secundária, né, fase, ou seja, tensão de linha, né, 380, né, monofásico 220, o trifásico, o máximo é o de 500 kVA, né, ou seja, potência aparente. E na NBR que eu abri aqui, ó, o teto é o de 300, ou seja, é desatualizado. Só para vocês terem uma ideia, tem uma empresa aqui que chama Cargill. Ela, uma vez a gente foi fazer a atualização, né, da distribuição, da cabine de distribuição. Só para vocês terem uma ideia, o transformador de 300 dele, né, que é essa configuração dele, era tão grande, né, tão robusto quanto o de 500 atual. Ou seja, os mais antigos, né, eles tinham uma construção, né, antiga, né, e ele, pelo menos em tamanho, ele se equiparava ao novo de 500. Aí o que que a gente fez, né? O de 300, ele ainda, a Cargill lá, ele ainda servia, né? Então nós fizemos o quê? Só mudamos o transformador em si. A carga continua a mesma, né? Atualizou, né, a tecnologia, a carga, né, a potência continua a mesma, só o transformador que diminuiu de tamanho, né? E aí, por exemplo, era uma subestação abrigada, né? Quando é subestação abrigada, você tem que ter o laudo, né, do engenheiro eletricista, o laudo do bombeiro, que geralmente é um transformador a óleo, né, em espaço confinado, transformador a óleo, né? O risco é maior ainda do que se ele tiver ao tempo, né, numa estrutura singela que eles chamam, né? Beleza, vamos voltar aqui. Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu vou até baixar esse outro aqui, ó, mas olha só a diferença do memorial, né, desse daqui, ó, mais robusto, né, bem detalhado, e ele pode ser bem detalhado, não necessariamente nesse mesmo formato, né, nesse mesmo layout aqui, ó. Aqui, vou baixar ele aqui, vocês vão ver. Se não me falha a memória, ele está em planilha ainda, ó. É, isso mesmo, ó. Ele está numa planilha, a pasta já está aberta aqui. E antigamente, né, antes da informatização e das concessionárias e de energia, né, só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a estagiar, a única que eu tenho memória aqui já tinha um processo informatizado, né? Em vez de você imprimir as plantas e levar para a concessionária e fazer a aprovação, se salvo engano, era a Eletropaulo, que hoje ela também é do grupo Enel. Era a Eletropaulo que... Ah, lembrei que ele tá protegido porque ele provavelmente ele tem uma macro ativada aqui. Deixa eu só desativar a macro aqui, pessoal. Se não me falha a memória. Deixa eu só desativar a macro aqui. É questão de proteção do sistema aqui de informação. Então, eu não sei se já foi de vez. Creio eu que agora vai dar. Agora vai. É isso. Ó, vamos pôr em tela aqui ó, a comparação, né? E realmente, esse é um memorial descritivo aqui, ó. Padrão Enel, né? E antigamente, né, antes desse sistema de informatização, você que se virava, você criava o seu, lógico, se você estivesse trabalhando no escritório como estagiário, né, você ia aprender com os documentos que lá já existiam.
Então, ó, estão vendo ó, aqui, ó, esse aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, quantas laudas que ele tem, ó. Olha, 9 laudas, ou seja, 9 folhas aqui, ó. E esse aqui é bem específico aqui, ó, olha, dados básicos, ó, projeto, o RT, né, o responsável técnico, seja um eletrotécnico, um tecnólogo em eletrotécnica, né, ou engenheiro eletricista, o título, aí registro, CNPJ do o preposto, né, o cliente, né, tem até que baixar uma autorização para esse cliente, ó, CPF, bairro, ó, e objetivo, né, você pega só a parte básica, né, uma subestação com cabeamento de tanto, ó, vou até fazer uma cola aqui, ó, vamos supor, deixa eu diminuir aqui, que quando a gente visualiza, né, é muito melhor. Então vamos supor ó, que fosse esse cliente industrial, fosse essa subestação aqui, ó, vamos supor que fosse é igual eu falei, né? A ideologia de um projeto elétrico é você pautar ele no superdimensionamento. Sempre, né, a gente vai ver alguns cálculos aqui que vamos fazer posteriormente, sempre vocês vão ver que o circuito ele suporta mais do que as supostas cargas, ou seja, as cargas que vão ser atendidas. Ele é pautado no superdimensionamento. Não, mas não muito acima, né? Aí vamos supor que lá na demanda, né, relembrando aqui, né, é bom a gente que às vezes eu falo um termo assim, aí você não tá. Já faz muitos dias, né? Vamos supor, igual aqui, ó. Saiu de 42 mil, né? Ou 42,8 kVA, né? A demanda total aqui, ó. Vamos supor que, sei lá, deu 190. Né? Aí, é igual eu falei, né? Ó, 190 já não dá para utilizar o padrão, né, da concessionária, o de 150, né? Vai ficar abaixo, né? Vai ficar subdimensionado. E se eu usar o de 300, ele vai atender? Vai, mas vai ficar superdimensionado. Às vezes, aqui, ó a opção aqui, ó, por exemplo. Em vez de você comprar o que seria ideal, um disjuntor de caixa moldada de 350, você teria que comprar um de 500, né? Olha essa configuração aqui, ó. 3 cabos por fase de 95 para o de 225. Olha a outra aqui, ó, 3 de 150, ou então 2 de 240, né? Então, assim, infelizmente, em algumas construtoras aí que eu prestei serviço como consultor, né, e até como projetista contratado, o pessoal, eu já até ouvi, né, falar, não, o projeto elétrico é muito fácil, é só você colocar lá, fazer um cálculozinho lá de potência qualquer, e aí desenhar lá uns risquinhos, juro para vocês, não tô mentindo não. Vim aqui, ó, desenhar isso aqui, é fácil demais. Aí você cobra lá, sei lá, 20 mil reais, 30 mil reais, dependendo aí do escopo aí do projeto, né? É facinho demais, é só colocar isso. Para eu colocar esse ponto de força nessa posição, uma máquina nessa posição, eu calculei a queda de tensão, né? Teve todo um processo, né? É uma projeção, ou seja, esse projeto iniciou, né, no campo das ideias, iniciou na mente do projetista, né? E ele se materializou o quê? Se materializou nas folhas, né? No computador aqui, no DWG aqui, né? No padrão. Então ele não brotou do nada, né? Ele não gritou Shazam e apareceu aí. Então, infelizmente, eu já escutei esse tipo de coisa e, infelizmente, quem projetou não era nem eletrotécnico e não era nem engenheiro eletricista, né? Engenheiro civil, ele tem, né, uma quantidade de carga que ele pode fazer esse projeto e ele acabou falando essa asneira. Aí, sabe o que ele fez? Ele superdimensionou muito. Vamos supor
que o projeto, a indústria lá, ela era suficiente esse de 75 aqui. E sabe o que ele meteu lá? Ele meteu um de 500 aqui, ó. Olha a discrepância, ó. Vamos ver o de 75, ó. Um cabo de 70, em comparação, vamos supor, aí, vamos supor que ele pegou essa configuração aqui, ó, 4 de 240. Olha só, só para vocês terem uma ideia, cabeamento aí, dependendo do cabeamento, da metragem que você compra aí, 100 metros, imagina, ó, 100 metros desses cabos aqui por fase ainda, né? Por fase. Aí lembrando que tem aquele cálculo, né, que o neutro e a cordoária de terra, eu posso diminuir a bitola deles, né? E ele colocou tudo. Ele colocou fases, neutro e cordoária de terra, todos na mesma bitola. Ou seja, ele nem sabia, né? É um engenheiro civil, né? Ele nem sabia que a 5410 tinha essa prerrogativa, tinha esse cálculo. Ou seja, ele superdimensionou demais. E daí eu fiz um cálculo lá rápido, que eu estava vendo os projetos lá, né? Estava dando a consultoria. Deu uma diferença, pasmem, se não me falha a memória, de 64 mil reais. Ou seja, ele desperdiçou 64 mil reais só porque ele dimensionou muito, superdimensionou, né? Acima do que necessitava, né? Era mais ou menos um desse que precisava. E meteu, né? Como diz o Casemiro lá, meteu essa aí, ó, colocou um de 500. Então não é fácil, né? Tem gente que acha que o projeto elétrico é só um desenhozinho, você vai e cobra, né? Como se diz, o buraco é muito mais embaixo, né? Você precisa de um profissional, né, preparado para isso. Então, ó, aqui, ó, sucintamente, ó, vamos supor que nesse memorial descritivo aqui, ó, eu colocaria essa de 225. Aí eu falaram, ó, é uma subestação, ela é o quê? É uma subestação abrigada, é uma subestação singela em um poste, é uma estrutura tipo H. Para, professor, você está bugando minha mente, eu não estou entendendo o que você está falando, calma. Deixa eu abrir aqui uma outra norma aqui, para você entender o que é esse singelo, o que é o... Tem até na NTC 05 aqui, mas eu vou pegar a 06 aqui. Só para que a gente precisa visualizar as coisas, né? Deixa eu pegar aqui um... Aqui, ó. Esse desenho 37 aqui, essa aqui é a NTC 06. Ela é a bíblia, né, do eletricista de distribuição, pelo menos o daqui da Enel, né? Que ela mostra os tipos possíveis de rede, né? Usualmente o pessoal usa duplo T, mas dá para usar uma rede circular, né? Um poste circular. Duplo T, porque ele tem esse perfil aqui quadrado aqui, né? Então, essa aqui é uma estrutura singela, ou seja, ela está ao tempo num poste e ela pode estar dentro da unidade consumidora aqui, né? Ah, beleza. Tem outro... Deixa eu ver se tem uma outra configuração aqui, ó. Esse aqui é um banco de capacitor. Eu vou pegar esse desenho aqui. Aqui está um banco tá um regulador de tensão, né? Mas faz isso daqui, ó, é chamado estrutura tipo H. H por quê? Ó? Geralmente transformador de 500 kV, por ele ter um peso muito maior, né, do que o seu antecessor de 300, você coloca ele em dois postes aqui. Se você colocar em um só, mesmo sendo o que suporta a carga máxima, ele não consegue. Ele não consegue, né, suportar. Você tem que pôr dois postes e você põe essa chamada, uma cruzeta metálica. E o transformador ele fica aqui no meio. É uma estrutura tipo H, né? A priori é chamada de HT. Né? Tem HT e HTE. HT é porque tem dois postes, a cruzeta aqui no meio, ela pode ser polimérica
ela pode ser de madeira, ela pode ser metálica também, essa estrutura que segura aqui o transformador. E aqui você vai ter a entrada, aqui vai ter a parte da alta tensão e a parte da baixa, né, que vai para o cliente. Então a Professor, HT ela tem 2 postes e a HTE ela tem 3. É só a diferença. Sim, pois não. aqui na Anel Pernambuco ele usa o nome de banco de regulador. Não, é Eles porque usam só dois de estrutura. Sim, não, é porque eu peguei assim, eu peguei só essa estrutura aqui para exemplificar para vocês. Tá aqui um regulador de tensão, né? Mas eles colocam aqui um transformador de 500 no lugar aqui. Aí como é que chama aí mesmo que você falou? Caso aqui é para reguladores, é banco de regulador. Ah, Eles sim. utilizam só um Não, eu tô duas dizendo estruturas. essa HT é só o porte, ó. Esquece o regulador ou o transformador. Aí essa configuração com 2 postes e uma cruzeta no meio, para ela ficar ou com regulador de tensão ou com banco de capacitor, não, banco de resistor geralmente tem subestação, mas ele não fica assim não. Então só essas aí. Um RA, um religador, pelo menos os que eu já conheço, eu só vi ele em poste singelo. Mas a HT que eu tô falando, né, é essa estrutura aqui, ó, os postes, esses dois aqui, ó, nem tem esses dois no meio aqui não. Só esses dois e a cruzeta aqui no meio, onde vai ficar o transformador. Então, aí você tem que falar aqui, né, o que... é uma entrada... Ó, cadê a 05? Acho que ele tá para frente aqui, deixa eu ver. Tá aqui, TC05. A entrada, né, com... é 3, né, 3 por fase de 95. É um poste, é uma estrutura singela, né, ou seja, é uma estrutura, ela é abrigada. Aqui na frente nós temos aqui, ó, o HT, ó. Eu procurando ele em outra norma, tá aqui, ó. O desenho 11C aqui, ó. Ó, o HT, 2 postes, a cruzeta aqui, a medição logo abaixo. Ó, o diagrama unifilar, ó, mostrando a chave fusível, que é a entrada, né? A parte aqui, ó, essa de cima aqui, ó, é a parte, o primário do transformador, o secundário aqui logo embaixo, né? Se a gente der um zoom aqui, ó, nós podemos ver aqui, ó, no secundário, na baixa tensão, ó, e aqui, ó, só pelo desenho aqui eu já sei que ele está em estrela, né? Porque ele tem o neutro, né? Geralmente o neutro alterado. O primário, ó, ele está em triângulo, porque ele só tem 3 buchas do primário aqui. Se tivesse uma quarta bucha, ele estaria em estrela. E esse daqui é um DPS. Uai, professor, mas DPS não fica lá só na baixa tensão? Não. Na verdade, o supressor de surto, né, ele é chamado usualmente pelos eletricistas, né, para quem é da área de distribuição, é chamado de para-raio de rede, né? Mas ele é um DPS, ele é um supressor de surto. Ele altera, assim como o DPS que a gente conhece na baixa tensão, na média aqui, ele altera a impedância dele, né? Quando você tem um surto de tensão, né? Quando tem um curto-circuito, ele altera a impedância e desvia. Vamos pegar aqui a outra vista aqui que fica melhor aqui, ó. Ele vem aqui, ó, que geralmente ela entra aqui na bucha de alta e vai para a bucha de baixa, né? Deu um surto, aí o que que acontece? Ele diz a impedância aqui, ó, tá vendo? Tem um lado que fica ligado com o primário aqui, essa parte de baixo que é a bundinha dele aqui, ó, tá numa cordoária de terra, que ela é engastada aqui, ó, no sistema de aterramento. Aqui, ó, na haste, né, nas configurações, nas hastes aqui do aterramento da rede de distribuição. Então ele altera a impedância dele, né, para próximo de 0, e aí em vez da energia ir para a bucha
do primário e ser transferida para o secundário e causar, né, acidentes, né, causar queima de equipamentos do consumidor, ela desvia e vai para o sistema de aterramento aqui. Aí, nesse momento, o aterramento de passivo ele passa a ser ativo. Né? Tem a interesse aqui, quando a gente for um pouquinho mais para frente aí, daqui a algumas aulas aqui, vamos falar de tipos de aterramento. Tem o passivo e o ativo. Ah, você está de zoeira comigo. Existe aterramento passivo e ativo. Já fazendo spoiler, né? O passivo, só quando tem um surto é que ele vai funcionar, o DPS entra em ação, a impedância dele tende a zero e a corrente aqui vai tender ao infinito, ou seja, ele vai sugar para o sistema de aterramento, desviando o surto. Aí, nesse momento, ele torna-se ativo. O surto acabou, a impedância dele automaticamente, né, é lógico que ele tem, se eu não me engano, os DPS comum, ele suporta, em média, 4.000 surtos, uma média assim, de 4.000, pelo menos se eu não me engano, é Clamper, tem da Stack, que eu conheço, né? O de baixa tensão. Já o de média eu não tô lembrado, não. Então, ele funciona só na hora que ele é solicitado. Então, esse tipo de aterramento, ele é nomeado como aterramento, assim, a gente não vê nas bibliografias, mas no profissional, a gente vê os profissionais falando disso, né? Aí ele torna-se ativo. Acabou o surto, ele para de agir. Agora, em uma subestação, né, uma subestação que recebe uma linha de 230 kV, por exemplo, né, e ele faz a correção do fator de potência online, essa correção do fator de potência é feita 24 horas por dia. Então, o aterramento de um transformador de potência, ele é considerado um aterramento ativo, porque a correção do fator de potência, ela ocorre enquanto o circuito está energizado. Enquanto os transformadores, né, a parte boa do transformador é que ele converte tensões maiores em menores, né, ou menores em maiores. A parte boa de um gerador é que ele converte energia mecânica em energia elétrica. A parte ruim é que essa energia magnetizante ela é injetada nos cabeamentos, nos barramentos, e ela pode provocar o quê? Pode provocar curto-circuito, curto-circuito não, desculpa, ela pode provocar a queima dos equipamentos aí, né? As correntes aí, os spike que chamam, as correntes em rush. Então, para evitar isso, a geradora, a subestação da geradora de energia, ela faz a correção do fator de potência online, né, em tempo real. Por isso, aí o aterramento desse transformador de potência, né, que quando a gente chama ele de potência, quer dizer que ele entrega potência para todos os consumidores ao qual eles estão ligados. Então, na hora que enquanto ele está entregando potência, ele tem que fazer essa correção. E daí é ligado no banco de capacitor, que por sua vez é ligado no aterramento. E aí ele faz essa absorção dessa energia magnetizante. Existem alguns bancos de capacitor inteligente que eles pegam essa energia que foi acumulada no capacitor e joga de novo no sistema, mas joga ela de forma, né, joga ela na tensão. Aqui, ó, deixa eu pegar minha. Pegando aqui, ó. Você tem a senoide normal, né? Tem a tensão RMS aqui, que a maioria dos medidores aí, os multímetros da vida aí, eles verificam, mas na verdade você tem a tensão de pico. Então os equipamentos suportam as tensões de pico, né? Da tensão alternada aí. E você, com a energia magnetizante que ela é gerada por transformador, por máquina elétrica, ele cria os spike. Então ele online, ele pega essa energia magnetizante aqui e acumula dentro do capacitor. Ele acumula, enche o capacitor e ele descarrega no aterramento. Aí, quando você tem essa configuração,
é que nós chamamos, né, de aterramento ativo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, enquanto ele está fornecendo potência aos seus consumidores, ele está sendo carregado, né? Tem até um caso aí, depois eu vou mostrar em uma matéria aí oportuna para vocês, é porque agora eu teria que procurar ele aqui. O cidadão, ele entrou em uma concessionária, né, em uma subestação. Daí ele resolveu roubar o aterramento de um transformador de potência, né? Porém, foi a última coisa que ele tentou roubar, né? Na hora que ele pegou no aterramento ativo, ele foi, o braço dele partiu no meio e ele morreu na hora. Depois eu vou mostrar esse acidente aí. Então, quando eu falo de aterramento ativo, é porque 24 horas por dia ele está sendo solicitado. No caso aqui, numa rede de distribuição normal, ele é passivo, porque ele só vai funcionar enquanto ele for solicitado, na hora que ele for solicitado. E aí, infelizmente, né, vai ocorrer a queima, né, a queima dele. Dependendo do limite de surtos que ele tem, né, vai ocorrer a queima, e aí ele deve ser trocado por uma equipe de rede de distribuição. Atualmente existe um projeto, pelo menos o que eu conheço, né, que era ele foi herdado, né, ele é legado da Celg, provavelmente outras concessionárias devem ter, né, que no futuro tem algumas projeções assim ambiciosas, né, eu diria, que no futuro todas as equipes que vão atender os consumidores são equipe de linha viva. Por quê? Porque você deixar o usuário sem energia, né, você diminui aqueles níveis, né, até eu vi aí em aulas anteriores aí que o Theo, que ele ministrou para vocês, né, ele falou dos níveis de DEC e FEC, né, que é a frequência do número de interrupções, né, você tem esse número, né, essa estatística, ela influi, né, na qualidade de energia, né? Se você tem uma boa qualidade de energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela esses níveis de DEC e FEC, né, você tem que diminuir. O ideal seria você deixar eles no zero, né? Diminuir eles o máximo possível. E uma proposta é você transformar as equipes de rede em equipes preparadas para trabalhar na linha viva, ou seja, todo e qualquer trabalho que for feito desde manutenção, né, obviamente implantar redes novas, né, lógico, você vai implantar ela com a rede desenergizada, né, que tem a diferença entre eu falar desligado e desenergizado. Mais para frente eu vou falar dessa diferença aí. Então, o ideal é você fazer toda a manutenção com a rede energizada, né? O ideal economicamente, né, para uma concessionária. Só que esse como se diz, é um projeto daqui para frente, segundo assim palavras lá de diretores lá, eles prevêem isso para cerca de 2000, acho que, se eu não me engano, 2050, que eu vi eles falando isso, né? Mas a tendência é essa. Ah, professor, mas um cabo partiu e ele caiu no chão, aí provocou curto-circuito. Aí, obviamente, né? Aí você vai ter que, né, desenergizar o circuito, ou seja, seccionar ele em dois pontos, geralmente, secciona, e aí você, fazendo a chamada 5 regras de ouro, né? Você você secciona, desliga e depois faz o aterramento temporário, daí você faz a manutenção. Mas quando não há necessidade de fazer a desenergização, você pode muito bem fazer essa manutenção com o circuito energizado, né? Com tanto o primário, né? Obviamente com o secundário energizado. Ah, é mais risco, professor? É mais risco. Mas método existe, né? Então essa é uma projeção que provavelmente muitas concessionárias aí, né? Neoenergia, Energisa, Enel, EDP e outras aí, né? Provavelmente já estão pensando nisso. Ó, professor, mas estou falando 2050. Se não me falha a memória, eu ouvi falar isso faz uns 3 a 4 anos atrás. Eles falaram disso.
Ah, professor, então entendi. Então tem que falar o tipo de estrutura, tá vendo aqui, ó? Aí tem o objetivo, né? Ah, essa é uma unidade consumidora de uma indústria de, sei lá, laticínios. Daí você descreve aqui sucintamente e coloca a entrada, a configuração da entrada de energia. Deixa eu voltar para nossa página lá. Aqui, ó, uma subestação. Essa daqui é ao tempo, ó, só que ela tem o quê? Tem uma cerca aqui, ó, em volta. Ó, um exemplo. A vista aérea dela aqui, ó. Você tem entrada de energia. Quando tem essa bolinha aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Quando você tem essa bolinha aqui, né? É uma medição indireta. Tem ela direta e tem ela indireta, né? Aí geralmente esse daqui seria um TC, um transformador de corrente, e você tem um TP, que é um transformador de potencial. O de corrente ele afere a corrente e o de potencial ele afere a tensão, e junto com esses dois parâmetros, né, corrente e tensão, né, relembrando aqui, ó, até eu lembro que uma aula anterior, né, você tem a potência, você tem o equivalente mecânico, é o trabalho, né, que é em joules, o tempo, geralmente na física, né, em segundos, a quesito de fazer uma tarifação, né, geralmente a tarifação é em hora, né, mas lá na física, né, isso aqui é o mecânico, né, a parte é o mecânico. E você tem o equivalente elétrico, né, das deduções físicas aqui, ó. Então, ó, com TC você tem, né, com TC você tem a corrente e com TP você tem a tensão. Com esses dois parâmetros e essa fórmula aqui, ó, se eu usar só esses dois parâmetros aqui, basicamente são circuitos de corrente contínua. E para circuitos de corrente alternada que nós temos a noção de fator de potência, ou cosseno de φ, né? O FP. Ó. Quando eu coloco na jogada o fator de potência, eu estou falando de circuitos de tensão e corrente alternada. Quando eu tiro ele da jogada, eu estou falando de tensão e corrente de circuitos de corrente contínua. Geralmente os de corrente contínua a gente estuda lá no segundo grau, e aí no curso técnico e no terceiro grau nós estudamos, além de relembrar os de corrente contínua, nós estudamos um novo aí, né, que é o de alternada aqui. Então, com esses dois parâmetros aqui, ó, a medição ela pode ser direta, ela pode ser aqui, no caso aqui, ó, pelo desenho, aqui, ó, ela tá no secundário aqui, ó. Pelo menos pelo desenho, pelo que eu estou vendo aqui, né? Ela também pode estar, essa medição indireta, ela pode estar no primário. Aqui, ó, ele está só aferindo, é igual um quadro, não sei, alguns de vocês que são da área aí, né? Um quadro de distribuição, você tem um TC e um TP lá na interface homem-máquina, para ele mostrar, né, os valores da corrente, o valor da tensão, de forma direta, né, lá no barramento. Eu posso também utilizar um TC, né? Show. Eu posso utilizar aqui, deixa eu ligar aqui. Eu posso utilizar o TC aqui e o TP, né? De forma direta, que ele vê o consumo aqui direto. Nesse caso aqui ele está no... Desculpa aí, eu olhei aqui de forma invertida aqui, né? Porque do OBS aqui. Ele está no primário, né? Então, nesse caso, o que ele está fazendo? Ele está diminuindo, porque o valor de corrente, principalmente o valor de tensão,
O valor de corrente geralmente ele é menor, né? Porque, por ele ser inversamente proporcional. Daí ele diminui, né? Esse transformador, o que que ele faz? Ele pega a alta tensão aqui e as altas correntes, diminui ela e faz a aferição. E eu poderia também aqui, ó, aqui está no primário, né? Que é o primário, ou seja, a média tensão, a alta tensão. E aqui está o secundário. Eu poderia também ter ele aqui lá no quadro, né? Eu poderia ter um TC aqui e eu poderia também ter um TP aqui dentro lá do quadro. Os dois aqui ligados na interface, na IHM aqui, ó. Mostrando, né, os parâmetros, né, de tensão, os parâmetros de corrente, os parâmetros de potência, né, a nominal, né, quando nós falamos de, né, assim como vocês viram em eletricidade básica aí, né, quando falamos de potência, falamos a potência nominal, a que realiza trabalho, a que efetivamente o equipamento vai utilizar, né, falamos também da potência aparente, né, falamos da potência reativa, e esses três tipos aqui, né, essas a mais aqui, usualmente só quando falamos no quesito de tensão, né, e corrente alternada. Quando é contínua, esses dois parâmetros aqui, ó, eles não existem. Existe só esse aqui. Aí dependendo aqui, para eu não incorrer e falar bobeira aqui, né, existe alguns casos aí na eletrônica, né, na parte de eletrônica de potência, é que esses parâmetros aqui aparecem na hora de quando a gente faz a conversão. É porque existem linhas aí de transmissão que elas são em corrente contínua, e aí eu vou ter que utilizar porque se eu for utilizar o transformador clássico normal, ele vai servir só de peso de papel. Com tensão e corrente contínua, ele não faz a conversão da maneira. Eu preciso ter campo, né, o campo eletromagnético oscilante. Então, eles trocam o transformador arquitetura clássica por um tiristor. Aí esse tiristor vai fazer o papel, né, do transformador. Ó, veja que eu estou pondo entre aspas aqui, do transformador, né, em um circuito de corrente contínua para transmissão de energia elétrica. Tirar aqui da tela. Beleza, você entende? Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu ver se eu vejo outras configurações. Estão vendo aqui, ó? Nessa imagem aqui em foco, ó. Vocês viram, ó, aqui mostra, ó, a configuração, ó, da fase A, fase B, fase C, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, então, 1, 2, 3, 4 cabos. Nesse desenho aqui em específico, né, ele está exemplificando que cada fase aqui, ó, eu tenho 4 cabos aqui. Dependendo da configuração, eu poderia diminuir a quantidade do neutro e a quantidade da cordoária de a terra. Deixa eu ver se eu acho que é uma subestação abrigada. Tem, acho que mais para frente aqui, ó. Não, essa aqui é ao tempo ainda. O diagrama unifilar, lembra que em subestação, às vezes, o diagrama unifilar ele é o suficiente para quem for fazer a manutenção, né, entender da onde que está vindo, para onde que vai, qual que é o cabeamento, a bitola, qual que são as correntes, as tensões, características. Ó, isso aqui, ó, já é um desenho, ó, já ó, a vista aérea, né? A vista lateral, um corte aqui da subestação, ó. Ela vem, ó, isso é com um isolador tipo bastão polimérico, né? Daí, ó, vem aqui, pelo grampo, chama grampo de ancoragem aqui, ó, vem no grampo de ancoragem aqui. Eu tenho o para-raio de média tensão, né, um supressor de surto de média, ó, aqui.
Está simbolizando que ele está no sistema de aterramento dessa subestação abrigada aqui. Isso aqui é uma mufla, ou seja, ela simplesmente, a energia entra aqui, ó, e é transportada para esse barramento aqui, ó. Esse barramento que eu lembro que eu comentei uma aula anterior aí, ó. Deixa eu pegar esse recurso aqui que fica melhor aqui, né? Relembrando em que em alternada, né, em CA, eu tenho a seção transversal de um cabo aqui, né? Alternada, a corrente, ela viaja na superfície externa do cabo. Quanto maior a frequência, mais externa os portadores de carga, né, eles viajam no cabo. Internamente, o campo elétrico vai ser zero. Já em DC, né, os portadores de carga, ó, utiliza todo o diâmetro do cabo para transportar energia, né, corrente elétrica aqui. O fluxo ordenado, né? Em função desse efeito aqui, ó, esse barramento aqui em questão, vou até mudar a cor aqui para ficar melhor. Ó, esse daqui, ó, depois que tem a mufla, né? Esse barramento aqui, ó, se vocês já tiveram oportunidade, quando tiver oportunidade, tem alguns barramentos desse aqui que parece ser um fio, mas na verdade é como se fosse, não tem aqueles tubos para ar-condicionado, aqueles tubos de cobre de ar-condicionado? É semelhante, algum desses barramentos aqui são semelhantes a esse, ou seja, ele é vazado aqui, ó, internamente, ele é um tubo, né, um tubo de cobre, já que a energia no sistema alternado, dependendo da frequência, né, a frequência básica nossa é 60 Hz, ele viaja na superfície externa, aí para economizar esses barramentos internos aqui de subestação, ele é vazado, já que a eletricidade no alternado, ela viaja na superfície externa. Geralmente é isso. Existem umas subestações, as mais antigas aí, de PCH, né, de pequenas centrais hidrelétricas, sabe o que eles fazem? Existe um sistema de supressor de surto, em que você conecta aqui, ó. Vocês vão ver que eu sou meu desenho, ainda bem que o AutoCAD existe, viu? Se dependesse do meu desenho à mão livre, eu tava enrolado. Aí o que o pessoal faz? Ele pega um sistema de CO2 pressurizado, tipo extintor, professor, isso mesmo. Ele conecta aqui no barramento, ó. Aí na hora que dá um surto de tensão, o que ele faz? Ele pega esse CO2, né, o dióxido de carbono pressurizado, e injeta aqui no barramento. Ele pressurizado, a gente sabe, né, que ele congela aqui, ó. Aí o que ele faz? Esse barramento aqui, já que ele é oco, ele é vazado, ele vai suportar mais o quê? Uma corrente maior, né? Ele vai momentaneamente aumentar o quê? A capacidade de carga, a capacidade de corrente dele aqui, né? E isso aqui é uma subestação para um cliente, eu já vi isso aqui de uma PCH. Tem outros aqui, né, que ele faz o hexafluoreto de enxofre, o SF6. Você tem um barramento aqui de alta tensão. Aí o que eles fazem? Ele enclausura ele aqui, ó. Você olha lá, você pensa que é uma tubulação mesmo. Enclausura ele aqui, ó. Aí você pega o SF6 aqui, ó. O hexafluoreto de enxofre. E joga aqui, ó. E aí ele vai o que? Isolar, vai evitar o que? Dar arco elétrico, né? Entre o barramento, que tem um alto potencial, e qualquer outra estrutura que tivesse aqui fora, né? Ele fica enclausurado, né? Como se fosse uma gaiola de Faraday, né? Mas
O que está isolando ele aqui é o hexafluoreto de enxofre, o SF6 aqui. Deixa eu ver o que Professor, mais. no caso, isso aí ele é Sim, pois utilizado não. mais em equipamentos de abertura, né? É isso, de Abertura e subestação de fechamento. abertura. É porque eu lembrei aqui, eu vi esse desenho aqui, eu falei, olha, é oportuno eu falar isso pro pessoal aqui. Não, e ele parece, esse cabo aqui, ó, no caso, ó, quando ele entra na subestação, né? Se for olhar ele, você vê que ele é idêntico àqueles tubos de cobre que o pessoal usa para ar-condicionado. É impressionante. Primeira vez que eu vi, eu não acreditei, não. Mas aí eu lembro que o João de Oliveira, lá, meu professor, ele falou, lembra, gente, ó, em corrente, tensão alternada, os portadores de cargas viajam na superfície externa. Quanto maior a frequência do sistema, né, no caso o nosso é fixo, né, o Brasil, que 60 Hz, né, vamos supor que 10 para você aumentar, dá, né, mas o padrão é esse daqui. Né? Quanto maior a frequência, mais externo a corrente elétrica vai viajar no cabo. E já no DC não, ele usa toda a seção transversal do cabo aqui, ó, toda ela, para transportar a energia. Né? A perda desse daqui vai ser muito menor do DC, vai ser muito menor do que o CA. Porém, contudo, todavia, né? Nossa, aí você enfatizou agora, né, professor? Porém, esse barramento de tensão alternada, ele vai esquentar menos do que esse. Já que, lembra, né, você pega um ônibus lotado, né, qual que vai ficar mais abafado aqui, né? Esse lotado aqui ou esse que tem menos pessoas, né? Com certeza esse que está lotado aqui, né? Então, o DC, ele vai utilizar toda a seção transversal do cabo ou do fio, né? Geralmente é um cabo, né? Porém ele vai aquecer muito mais e esse daqui vai aquecer menos. E também a queda de tensão, ou seja, a diminuição de tensão no decorrer do percurso do circuito, desde onde, sei lá, desde a geração até o ponto de entrega, ela vai ser muito menor. Por isso que o sistema, majoritariamente, né, quase que praticamente 100%, ele é alternado, porque ele é mais eficiente aqui, vai aquecer menos, né? Tem menos portador de carga e a queda de tensão aqui vai ser muito menor. Aqui a queda de tensão vai ser maior. Deixa eu mais aqui, pessoal. Eu queria falar, eu vou deixar isso aqui engatilhado aqui para que eu vou fazer uma outra gravação aqui da próxima aula, lá o quesito de queda de tensão, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Então, basicamente, ela tem uma subestação abrigada, ou seja, ela fica dentro de uma casa aqui. Ela tem uma construção característica, né? Embora eu tenha várias concessionárias aí, mas o padrão geralmente é o mesmo. Essas distâncias aqui, elas não são à toa, né? Existem as distâncias de segurança, né? Além do sistema de aterramento padrão, ou seja, o empreiteiro que vai executar essa obra civil aqui, ele tem que seguir à risca esses desenhos aqui, esses cortes. Então, subestação abrigada, ou seja, dentro de uma enclausurada aqui, dentro de uma casa, né? Tem ela ao tempo. Ela pode estar ao tempo singela, né? Em um único poste, em dois. Ela pode estar ao tempo igual está aqui, ó. Ela está protegida por uma cerca aqui de arame, né? Ah, professor, então eu entendi. Então, entrada de energia, toda essa descrição, né? Ah, vai entrar uma chave fusível, né? Aí essa configuração eu pego aqui, ó, nessas tabelas aqui, ó. Aí, ó, tem o fusível tipo HH, né? Geralmente você tem um número, né? O número é relacionado à capacidade corrente e você tem uma letra. A letra é relacionada
a curva, né? O tempo de reação desse dispositivo de segurança aí do elo fusível, né? No caso, sendo um fusível. Então, ó, toda essa aí, ó, tá vendo, ó, que existem, ó, pro de 75, ó, tem o HH, ó, tem o 6, o número 6, para uma rede de 34,5 kV, ó, já na mesma configuração eu tenho 2. Ah, então isso tudo eu vou colocar nessa entrada de energia lá no memorial descritivo. Estão vendo, ó, se na minha época se eu tivesse esse aqui, ó, simplificado, teria sido muito mais fácil. Ou seja, basicamente, ó, são duas folhas aqui, ó. Aí, ó, transformador trifásico, transformador monofásico. Quando fala monofásico, geralmente, ou trifásico, ele de um transformador de distribuição, ele está falando do primário. O secundário, geralmente, ele ou é trifásico ou ele é bifásico. Eu não me lembro aqui de cabeça, se você já tiver visto, vocês podem falar aí. Mas assim, o secundário, a baixa tensão, assim, de rede de distribuição, eu nunca vi ele monofásico. Ou ele é, Professor, ou ele é assim, pois não. aqui no Neo Pernambuco nós temos a MRT, que é retorno por terra. MRT monofásica. Mas do lado do secundário, da baixa tensão? Primária. MRT, Não, primária. Monofásica primário, não. primária. Então, não, é igual eu falei, não. Quando nessa parte aqui da tabela aqui, ó, tá falando, ó, trifásico, monofásico, ele tá falando do primário mesmo. Ele tá falando que o primário é tri ou monofásico, porém o que vai servir os clientes, né, ele é trifásico, né, ou ele tá numa configuração, eu já vi uns lá dos Estados Unidos, que ele é trifásico, só que em vez dele estar em estrela, ele estava em triângulo, né? O secundário, né? Aqui ele está falando do primário aqui do transformador. Olha, ó, dimensionamento dos condutores de proteção, né? Ou seja, do terra, né? Para transformadores monofásicos. Então, todas essas tabelas aqui eu vou consultando, né? Eu arbitrei, sei lá, esse de 150. Aí, as outras tabelas relacionadas aqui, ó. Tudo eu vou pegar essa mesma potência aqui, relacionada aqui. Então, ó a diferença aí, né? A gente pondo em xeque aqui, né? A diferença de um memorial aqui, né? Para outro, né? Um memorial enxuto, né? Simplificado. Temos aqui também, ó. Eu vou estender aqui para a próxima aula aqui, ó. Já vamos observar o que? O da Neo Energia. Lógico que eu tenho a referência, as minhas referências maiores, a experiência maior, né? É Enel, mas assim, eu dei uma navegada aqui por esse da Neo Energia, encontrei algumas coisas interessantes e até bem melhor estruturada do que o da Enel e de outras concessionárias que eu já vi aqui. E é bem mais explicativo. Encontrei até um canal aqui do YouTube aqui que mostra aqui na parte aqui. Eu vou mostrar aqui na próxima aula para vocês. É igual da VEG. A VEG tem lá, né? O VEG é tipo uma escola, né? Que aí você tem os treinamentos do canal da VEG, né? E semelhante ao que o pessoal da Neo Energia fez, né? Ele fez semelhante ao da VEG. Tem aqui a parte aqui que você entra e você tem o treinamento, né? Já no da Enel, não. Na Enel, se você quiser, ou você aprende como estagiário, né, de um profissional numa empresa, ou você aprende, entre aspas, na tora, trabalhando. Aqui você já tem um treinamento prévio. Eu achei muito interessante aqui. Isso é bom para nivelar, né? A gente tem sempre que procurar nivelar, né, para cima, né, os profissionais aí. Ok, pessoal? Deixa eu ir finalizando aqui. Tem alguma dúvida mais aí, pessoal?
Professor, Sim. teria como depois dar uma dica sobre ao usar aquele aplicativo lá do Dialux? Ah, sim. Ou outras ferramentas para a gente. Se eu não me engano, é para outras tarefas, não é? A gente vai no momento oportuno falar da. Eu não me lembro qual o SAP que é. Ou é A2 Seria A2. ou é A2 ou é A3. É um desses aí. A2, seria A2. E relembrando aí, né, igual eu falei em aulas anteriores aí, geralmente os projetos aí normais que nós fazemos aí, né, esse cálculo no minotécnico, geralmente a gente não faz, né, só quando é de alto padrão, né, e é igual eu falei, né, aqui a gente academicamente, né, faz ele ali na mão para a gente entender como é que é o processo. Aí depois a gente utiliza os softwares, né, para ter um fluxo de trabalho, né, veloz e mais rápido. Beleza? Mais algum questionamento aí? Alguma pergunta? Relembrando aí, não esqueçam, gente, ó, quem não enviou ainda, ó, temos até compartilhar novamente aí, ó. Relembrando aqui, ó, até hoje. O professor, prazo da recuperação do SAP1. Sim, pois não. porque aqui nessa não sei o que, atividade, não sei o que de segurança, deixa eu dar uma olhada bem aqui. Quer ver, ó, deixa eu ir lá. Situação de Segurança aprendizagem. em eletricidade, não aparece nota. Ah, você está falando de outra UC? Por exemplo, aqui, né? Aí você vem numa. Eu estou Isso, pegando essa da matéria que a gente está vendo aqui agora. Ó, isso, projeto isso, elétrico industrial. isso, Aí vamos aqui, vamos SAP1, né? isso. Ah, aí, ó, falta 2 aqui para eu avaliar, ó. 13 enviaram, beleza. Ah, e aí ver todos os envios. Aí, geralmente, ó, o bom é você vir aqui, ó, tá vendo a setinha aqui, ó, você dá Sim, uma atualizada na página. Eu sempre faço isso, quando eu faço a correção aqui, ó, eu venho depois ainda para confirmar, eu ainda dou uma atualizada na página, beleza? beleza, beleza. E aí mostra. Às vezes, por exemplo, eu jogo a nota, né? Você joga a nota, mas aí não aparece nela aqui, né? Igual, vamos supor, essa aqui tá vazia, né? Então, aí é só você vem aqui, ó, dá uma, você ou aperta o F5, né? Ou então você vem aqui em cima aqui, ó. Aí você pega e atualiza a página. Pronto, eu tava olhando por aqui, onde tem sua foto, bem aqui em cima, ó. Aí do lado lá tem notas, bem onde tem sua foto lá, bem no cantinho. É porque geralmente, aqui, é porque geralmente que aqui, se eu não Isso, me engano, é porque aqui vai aparecer todos a lista, semelhante a essa daqui, ó. Uhum. Só que com a nota. Mas é a mesma. É, é o mesmo procedimento. Se você aperta o F5 para ele dar atualizada, né? Às vezes, vamos supor, às vezes eu coloquei a nota, no momento que você está olhando lá e você acha que não tem ainda, né? Beleza, Você tá dá bom. uma atualizar um F5, ou então aqui, ó, ele pega e atualiza. Ok. Aí, professor, essa SAP 3, Sim, peraí, deixa eu ver. Situações de aprendizagem. 3. Ah, eu nem lembro o que é aqui. isso é para fazer também, professor? Sim, sim. Tô abrindo ela aqui, é porque como tá em gravação. Sim, ó. Sim, é para fazer. Ok. Amanhã tem como o professor dar uma explicadinha sobre ela.
Sim, eu posso. Eu vou seguir a sequência, pessoal. Que aí, ó, relembrando aqui, ó, quando você entra aqui, ó, vamos pegar a que você perguntou aí, ó. Aí, ó, tem ainda o prazo, né? Em conformidade com o cronograma que aparece lá na página inicial, ó, é que mostra, ó, 6 dias e 1 hora para entrega, né? Então foca nesse cronograma aqui, ó, para vocês. Às vezes você faz essa tarefa aqui da frente, mas você esqueceu dessa daqui, o prazo, tá bom? Pra vocês não perderem o prazo aí. Beleza, professor. Obrigado. Só isso, pessoal. Então tá, pessoal. Obrigado e bom final de semana a todos. Sim, aí relembrando aqui, ó, eu já vou fazer a gravação, né, da próxima web aula, né? Ela já vai estar postada, a web aula de amanhã. E ela já vai estar disponível, tá bom? Para vocês. Mas já tô avisando antes, mas aí eu também vou enviar o aviso para vocês, tá ok? Vou relembrar todos aí pelos canais e pelo e-mail, pelas mensagens.